Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Perguntas e Respostas de hoje. Então esse aqui é um vídeo especial da comunidade Invios, onde pegamos o compilado de perguntas enviadas por lá pelos nossos alunos e assinantes. Então vai ter muita coisa interessante aqui e cada dica será muito valiosa para que você possa mudar seus resultados. Então antes de mais nada, já deixa o seu like aqui no vídeo, aqui embaixo, e se inscreve no canal. O seu like e a sua inscrição é super importante pra gente, para que esse vídeo possa chegar para mais pessoas, tá? Então bora lá! A primeira pergunta é do AG+, que mandou essa daqui. O que acontece na data de vencimento da ação alugada quando sou tomador? Seria obrigado a comprar pelo preço do exercício, do strike, enfim, vamos lá. Bom, imagina que você está apostando na queda de um determinado ativo, seja porque a empresa subiu demais ou por qualquer outro motivo. Então uma das formas de se ganhar com a queda do mercado é vendendo ações que você não tem. Pô, como assim? Vamos supor que você aluga um apartamento, chegue alguém na rua achando que você é o proprietário e essa pessoa fala o seguinte para você: senhor, gostaria de comprar o seu apartamento por 5 milhões de reais. E ele te conta que quer vendê-lo por 10 milhões para um outro grande investidor em aproximadamente 2 meses. Você sabe que esse apartamento não vale 5 milhões, muito menos 10 milhões, e que dificilmente alguém vai comprá-lo. Então, como você está sob a posse do apartamento, você vende por 5 milhões de reais. Passados 2 meses, ele realmente não consegue vender o apartamento. Então você vai lá e oferece 2 milhões para recomprá-lo e ele aceita. Então você pega esses 2 milhões dos 5 que recebeu e recompra o apartamento, ficando com 3 milhões no bolso. Obviamente que se você fizer isso no mercado imobiliário, provavelmente será preso. Mas no mercado de ações é possível. Você pode alugar ações e vendê-las, mas depois terá de recomprar as ações para devolver para o dono. Então esse aluguel é normalmente de 30 dias e passado esse período, a depender da corretora, tá? É renovado automaticamente caso ainda esteja vendido nas ações. A sua obrigação de recompra será pelo valor que estiver a mercado, então muito cuidado, porque se o mercado explodir, você terá de recomprar muito mais caro do que vendeu. Ou seja, pode ter que desembolsar um valor muito maior do que você recebeu na venda. Então uma possibilidade que tem é montar uma proteção contra a alta comprando uma opção de compra. Então isso garante o direito de comprar a ação por um determinado valor em uma determinada data. Mas é isso. Bom, vamos lá, vamos para a próxima pergunta, que é a do Hugo. Então o Hugo mandou aqui pra gente: gostaria de saber qual é a sua opinião sobre compras a seco versus travas. Qual estratégia acha melhor ou prefere operar? Bom, vamos lá, Hugo. Vamos ao mesmo cenário que tem uma determinada ação que você acredita que vai cair. Então, ao invés de fazer a venda descoberta do ativo, que é vender aquela ação que você não tem na carteira e fazer aluguel, você pode comprar uma opção de venda que dá o direito de vender a ação por um determinado valor em uma determinada data. E aí acontece que quando o mercado cai, essa opção costuma valorizar muito. Um exemplo clássico disso foi no Corona Crash, lá no nosso canal de recomendações, que mandamos a recomendação da compra da Petrio 197, que estava custando 2 centavos. Daí, com a queda do mercado, essa opção chegou a bater R$8. Obviamente que isso daí são movimentos raríssimos de acontecer, mas dá para pegar quedas menores e ainda assim ganhar com elas. Acontece que essas opções podem estar extremamente caras ou baratas e olhamos para isso através da volatilidade implícita da opção, que é a volatilidade que o mercado está esperando, tá, para um determinado ativo. Então, quando a volatilidade está muito alta, podemos optar por montar uma trava de baixa que é usada para baratear a estratégia. E aí o único porém é que os meus ganhos ficam limitados. Então, sempre que eu posso, dou preferência às compras a seco, que é a simples compra de uma opção, porque o ganho é ilimitado e, obviamente, o nosso risco é limitado também. Então, se você que está assistindo aí tiver interesse de aprender mais sobre opções para aumentar a sua rentabilidade no mercado, a gente tem um treinamento chamado A Sua Primeira Renda, que está praticamente de graça. Então é só acessar o link que está aqui abaixo desse vídeo, você já vai ter acesso imediato a ele. Agora, vamos para a próxima pergunta aqui do Luiz. Se eu fizer uma operação com R$100 no dia do vencimento, essa operação não for bem sucedida, eu perco somente os R$100 ou posso ficar devendo uma quantia maior? Vai depender, tá, Luiz, de qual tipo de estratégia está abordando, mas vamos lá. Vamos supor que você acreditava que o mercado iria cair e resolveu comprar uma opção de venda, pagando R$100 ali no total. E a opção no dia do vencimento dela estará em 2 condições específicas. Ou terá exercício ou não terá exercício. E como que é isso? Vamos pegar um ativo genérico que estava lá cotado a R$10. Você olhou assim e falou: pô, eu acho que esse
ativo vai cair. As notícias estão ruins, os fundamentos estão ruins e está muito sobrevalorizado, enfim. Você acreditava que a ação cairia para R$8. Então você foi lá, comprou o direito de vender a ação por 9, pagando 10 centavos na opção, por cada opção de venda, tá? Se a ação cair para R$8, como você imaginou, você tem o direito de vender por 9, tem direito de vender essa ação por 9. Então o que você pode fazer? Você pode comprar a ação que está no mercado a 8 e vender a 9 ganhando R$1. E para isso, você só gastou 10 centavos. Você pode vender a opção no mercado também, tá? Que deve estar custando pelo menos R$1. Então não precisa necessariamente exercer o seu direito de vender a ação. Você pode simplesmente vender a opção se tiver liquidez, se tiver gente comprando e vendendo aquela opção. Então esse é um caso onde a opção estaria em região onde tem exercício, que é justamente abaixo dos R$9. Mas se a ação não cair para baixo dos 9, o que acontece? Ela não estará em uma região de exercício. Então não compensaria você vender a ação por 9 se ela estiver a 10, por exemplo. Não faz sentido nenhum. Então é bem provável que essa opção vire pó. Ou seja, você vai perder o valor investido de 10 centavos, mas estará limitado a perder somente isso. Tá? Então, basicamente, se você trabalha com uma estratégia de compra de opção, o seu risco está limitado e você perderá somente isso. Um caso bem interessante, tá? Foi o do George Soros, que em 1992 acreditava que a libra esterlina ia cair, e isso porque a moeda estava supervalorizada na época, só que a inflação no país estava elevadíssima. Então, os produtos ingleses estavam mais caros no exterior por causa da moeda elevada e acabou bagunçando ali a balança comercial do país. Logo, eles foram obrigados a aumentar significativamente as taxas de juros. E aí, como se não bastasse, houve um choque no preço das commodities e o Japão estava entrando em recessão, e isso jogou a Inglaterra também em uma condição de recessão. Então, acreditando que a moeda deles entraria em colapso, George Soros ele começou a se posicionar para pegar a queda da moeda, usando opções e posição na moeda também, tá? A posição foi tão grande que a Inglaterra teve que sair do sistema monetário europeu, que mantinha o câmbio fixo. Então, em 1992, a moeda colapsou numa quarta-feira, né, chamada de Quarta Negra, chegando a cair 15% em comparação ao dólar e 25% em comparação ao marco alemão em um único dia. Então, George Soros colocou bilhões de reais no bolso, foi registrada como uma das maiores operações dele. Esse daí foi o Perguntas e Respostas de hoje. Então, se você tem alguma dúvida, coloca aqui pra gente nos comentários também, tá? Que pode ser selecionada para um próximo vídeo. E aproveita, deixa o seu like aqui no vídeo. Se tiver gostado, se inscreve no canal para não perder os próximos conteúdos e nos vemos na próxima. Até mais!